Fala aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Estou de volta aqui novamente no YouTube. Agora todas as aulas estão no YouTube, tá bom? Então nós temos agora a partir de, se eu não me engano, não sei, não me lembro quando eu postei o vídeo, nós temos agora um vídeo e um formulário para feedback. Então você me dá o retorno do que você está achando das aulas, dos resumos e das fichas, dos formulários. Tá bom? Está no vídeo de apresentação do canal. O link deste formulário está lá. Tá bom? Então hoje eu estou de volta aqui com mais uma videoaula e hoje vamos falar um pouquinho de álgebra, parte de matemática. Continuando falando sobre função, já viemos algumas aulas aí falando de função primeiro grau, segundo grau. Agora a gente ainda está na de segundo grau, voltada para a parte de inequação do segundo grau. Corresponde às aulas 46 a 50 da apostila 3 do sistema ângulo de ensino. Tá bom? Então espero que gostem. Agora, como as aulas já estão no YouTube, se inscrevam no canal, peço a sua inscrição, se inscrevam aí, por favor. Ativem as notificações, deixem o like e compartilhem com seus amigos. Tá bom? Então vamos começar a nossa aula, espero que gostem. Eu começo com o aviso de um formulário, tá? É um formulário via Google Forms, tá? Eu gosto de fazer esses formulários que aí eu deixo aberto aí o tempo que for, não vou fechar. E aí você vai resolvendo conforme for, conforme você precisar, se quiser revisar. Vai estar aberto, disponível aí para você, sempre no link na descrição do vídeo e pelo Linktree. Tá bom? Se você não sabe o que está falando, você não viu o vídeo de apresentação do canal, hein? Então o formulário tem 5 exercícios. O tema é a função do segundo grau no geral, tá bom? E a correção vai estar na próxima videoaula, tá certo? Então aqui nós temos o formulário, o vídeo vai estar no YouTube, o link vai estar na descrição do vídeo. E agora vamos para a nossa aula de inequação. Começo a falar de inequação revisando a de primeiro grau, tá? Se é inequação, quando é equação, uma coisa é igual a outra, que é equação, então é tudo igual. Ah, se é equidistante, tem a mesma distância. Equidistante, mesma distância. Inequação é uma coisa que não é igual a outra, certo? Então por isso que utilizamos estes sinais aqui de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo, ó, por exemplo, nós temos esta inequação, onde x mais 1 sobre 2 mais 3 vezes 2x menos 1 sobre 2 tem que ser maior que x mais 3, certo? Então tá bom, então ó, vamos tirar o mínimo é 6, então eu vou multiplicar por 3 a primeira equação, por 3 a segunda e deixar a última como está. Então, 3 vezes x mais 1 mais... Eu já vou cortar aqui o MMC, tá? Isso aqui vai cortar. Então vai ficar 3x mais 3 mais 18 menos 9 tem que ser maior que x mais 3. Deixando quem tem x de um lado e quem não tem do outro, tá? Vai resolver da mesma forma que a equação. Então vai ser que 21 menos 1 vai dar 20x, tem que ser maior que 9. X tem que ser maior que 9 sobre 20 avos. Resolveu do mesmo jeito, tá bom? E aí eu entro com um aviso, um alerta, que quando multiplica-se a inequação por um número negativo ou vai dividir a inequação por um número negativo, o sinal da desigualdade vai se inverter. Como assim? Ah, se tiver que vai x, que alguma coisa seja maior que alguma coisa, e quando você dividir for num número negativo, vai inverter, vai ficar que alguma coisa é menor do que aquela outra coisa, tá bom? Tranquilo, né? E agora, para montar o gráfico da inequação do primeiro grau, a gente, como é uma reta, né, primeiro grau, então é uma reta, tá bom? Nós temos, quando a função é crescente, o a é positivo, tá? Então, o que nós podemos observar aqui, ó? Este quadro aqui é bem importante. Para o y ser maior que zero, o x tem que ser maior que a raiz. Ah, da onde veio esse menos b sobre a? Preste atenção aqui. Eu vou colocar amarelo, que aí acho que aqui vai dar para enxergar. Toda função do primeiro grau é escrito na forma ax mais b, por exemplo, igual a zero. Se é igual a zero, eu vou descobrir a raiz da função.
Então, se eu quero isolar o x, né, eu tenho que passar o b por outro lado e passar o a também. Então, vai ficar que x é igual a menos b sobre a. Por isso que nós chegamos que essa daqui é a raiz. Tá bom? Então, quando tiver aqui menos b sobre a, é a raiz. É o x quando y é zero. Logo, a raiz. Então, para o y ser positivo, maior que zero, tem que ser maior que a raiz. Para o y ser igual a zero, tem que ser igual à raiz, logicamente. E para ser negativo, tem que ser menor que a raiz. É só olhar o gráfico aqui e interpretar. Então, ó, negativo, positivo e assim vai. Tá? Agora, quando a função é decrescente, ou seja, a é negativo. Tá? Então, nós temos que, para o y ser positivo, tem que ser o quê? Menor que a raiz. Olha como está aqui. Para o y ser positivo, tem que ser menor que a raiz. Ó. Está à esquerda, logo tem que ser menor. Para ser igual, y ser igual a zero, vai ter que ser igual a raiz, logicamente. E para o y ser menor que zero, tem que ser maior que a raiz. Então, inverte. Tá? Toma cuidado com isso aqui, que isso daqui pode causar confusão. Tá bom? Bem tranquilo essa primeira parte de equação do primeiro grau, né? Bem de boas. Então, agora vamos partir para de segundo grau. Tá bom? São 3 telas onde eu vou trazer alguns exemplos. Tá bom? Esta primeira aqui nós vamos recordar algumas coisas importantes e aí depois a gente entra nas 3 telas para analisar parte por parte. Tá bom? Então, recordando aqui, nós temos este quadro aqui, eu mostrei na aula de função de segundo grau. Tá? Eu trouxe aqui. Normalmente, pede-se em algumas questões para fazer um estudo do gráfico. Ou o cara não pede na questão, mas eu aconselho fazer porque pode te ajudar em alguma coisa no exercício. Então, por exemplo, o A aqui é positivo. Lembrando, quando a parábola não encosta no eixo x, é que a raiz não tem raiz real. Se encosta no eixo x uma vez, é que o delta é igual a zero, ou seja, só tem uma raiz. E se encostar 2 vezes no eixo x, raízes reais e distintas. Tá bom? Tranquilo, quem não viu, recomendo ver a aula de função de segundo grau, que está muito, muito legal. Tá bom? Então, ó, neste primeiro caso, não tem como y ser negativo, porque a parábola está acima do eixo x, logo, só vai ser positivo. Então, os valores de x de y serão positivos. Neste outro caso aqui, os valores serão negativos, porque não tem como y ser positivo. Pensa que tem um eixo y aqui, ó. Como que a parábola vai ser, como que o y vai ser positivo? A parábola não vai dar um salto mortal e subir. Ela não é viva. Né? Então, logo, os valores de x serão negativos. Neste outro caso, neste segundo caso, onde só tem uma raiz real, né? Nós temos que, se ela está voltada para cima, logo A é positivo, então só terão valores positivos. Não tem como passar para baixo, não tem como a parábola como o delta dá zero, né, não tem como a parábola descer, digamos assim, né? Não tem como ela ir para baixo. E agora, como o A é negativo, o que vai acontecer? Vai ser tudo negativo, não tem como o Y ser positivo. Mesma história, só que ao contrário. Agora, quando o A é positivo e o delta também é positivo, o que nós temos? Para o y maior que zero, ele vai ser aqui, ó. Ele vai ter que ser antes da raiz e depois de uma raiz. Entre as raízes vai ser negativo. Agora aqui vai ser ao contrário. Né? Então, ó, para o y ser, por exemplo, negativo, ele tem que ser antes de uma raiz, depois de uma raiz e entre as raízes vai ser negativo. Tá bom? A gente vai explorar melhor essa tela, explicar parte por parte nos outros slides, tá bom? Então não se preocupe. Porque eu trouxe um exemplo, ó, se eu te dou isso daqui, x² menos 5x mais 6 tem que ser menor ou igual a zero. O que você vai ter que observar? Duas coisas importantes. A primeira, como é a concavidade, e a segunda, quais são as raízes. Certo? A concavidade é voltada para cima, porque o A aqui é positivo. Tá? E as raízes aqui eu decidi fazer por Bhaskara. Então, delta é igual a b² menos 4ac. Resolvi o delta.
bonitinho, vai dar 1. Delta deu 1. Vou substituir na fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Descobri que x1 é igual a 3 e x2 é igual a 2. Tá? Essas são as raízes da equação. Ah, poderia ter feito por soma e produto? Poderia, sem nenhum problema. Tá? Então, aqui eu tenho o eixo x, a parábola com a concavidade voltada para cima, as raízes 2 e 3, tá? Tranquilo. Vamos esboçar o gráfico, né? Então, ó, antes do 2, o y vai ser positivo, entre o 2 e o 3 negativo e depois do 3 positivo, tá? Então, ó, se eu pedisse para você, se o y fosse negativo, ó, estaria aqui, por exemplo, tá? Mas aqui eu vou explicar melhor, um pouquinho mais se eu não me engano, na próxima tela, tá bom? Então, vamos lá. Na equação de segundo grau, vou explorar esta imagem com você. Para aqueles que têm o livro-texto do ângulo, né, o material do ângulo está no livro-texto 2. Tá bom? Então, ó, eu vou explorar esses dois quadros que eu vou colocar aqui. O primeiro é quando A é positivo. Tá? Então, ó, para o y ser maior que zero, ele vai ter que ser, o x tem que ser menor que x1, ó, se você olhar aqui, mais, menos, mais, ó, vai ter que ser menor que x1 e maior que x2, como está aqui. Para ser igual a zero, vai ter que ser igual às raízes. E aqui, por exemplo, se o y for negativo, vai ter que estar entre as raízes. Então, o x vai ter que ser maior que x1 e menor que x2. Tá bom? Tranquilo. E agora, quando o a for negativo, então nós temos y maior que zero, vai ter que estar entre as raízes. Logo, x maior que x1 e menor que x2. Para ser igual a zero, tem que ser igual às raízes. Isso aqui eu nem me atento muito. E para o y ser negativo, então vai ter que ser menor que x1 e maior que x2. Tá bom? Bem tranquilo, né? Então aqui, ó, um esboço do gráfico mostra que com o delta positivo, vai ser entre as raízes. Se for entre as raízes, vai ter o sinal oposto de A. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, o A positivo, para estar entre as raízes, tem que ter o sinal oposto, ó. Então, o x tem que ser maior que x1 e menor que x2. Sinal oposto, como está aqui. E fora das raízes vai ter o mesmo sinal do A. Tá bom? Tranquilo, né? Então, agora eu venho com o exemplo da tela anterior, ó, a gente vai observar agora até melhor. Como ele quer menor ou igual a zero, o que vai acontecer? Vai ter as raízes, que a gente já descobriu na tela anterior, tá bom? Vou colocar os sinais de mais, menos e mais para me ajudar. Isso daqui sempre ajuda você na construção do gráfico. Tá? Como ele quer menor ou igual a zero, para ser menor tem que estar entre as raízes. Logo, se é igual, a bolinha tem que ser fechada. Tá bom? Sempre que for igual, a bolinha fechada. Então, vai ser este conjunto aqui. Logo, a solução vai ter que ser todo o x que pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que 2 e maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3. E aí você dá o conjunto de solução, acerta, a gente fica feliz. Tá bom? É bastante coisa, mas com calma a gente vai indo. Tá bom? Agora, com a outra tela, quando o delta dá zero, né? Aquela tela anterior foi quando o delta foi positivo e agora quando o delta dá zero. O que nós temos? O A maior que zero. Então, o Y vai ser maior que zero para todo o real menos o x1, que vai ser o x do vértice também. Tá? Como x1 é igual a x2, tu colocando x1 ou x2 vai dar a mesma coisa. Y igual a zero vai ter que ser igual a raiz. E para o y ser negativo, não vai ter nenhum x para que faça com que o y seja negativo. Tá bom? Agora, observando essa segunda imagem aqui, então nós temos o y vai ser positivo para nenhum x. Porque como a parábola está com a concavidade voltada para baixo, não tem como ela dar um salto mortal e pular para cima. Certo? Então, ela vai continuar embaixo, logo não tem valor de x para que o y seja positivo. Para ser igual a zero, tem que ser igual às raízes. E para ser negativa, vai ser
para qualquer real menos o x1. E aí eu venho com este exemplo aqui, ó, onde nós temos quais são as raízes? Ou x é igual a zero, ou x vai ser igual a 7. Vou passar o 7 para o outro lado, vai dar x 7. Então, ó, 0 e 7 são as raízes, tá bom? Então, o que, que nós temos? Ele quer maior que zero. Vamos primeiro colocar os sinais, certo? Coloquei os sinais, beleza. Então, se ele quer maior que zero, tem que ser o quê? Aqui, ó. Logo, ele quer positivo, então tem que estar, tem que ser menor que zero e maior que 7, como está aqui, ó. X menor que zero ou x maior que 7, certo? Tranquilo, nessa parte aqui. Desculpe, esse exemplo aqui, eu fiz uma bobeada aqui que eu acabei de perceber. Este exemplo aqui era para estar na tela anterior, tá bom? Peço desculpas, mas acredito que tenha dado para entender. Caso não tenha dado para entender, você me pergunte pelo direct do Instagram que eu te ajudo a entender melhor, tá bom? E para o nosso último caso, onde delta é negativo, nós temos A positivo, vai ser o y só vai ser maior que zero, porque aqui é tudo positivo, ó, se você for colocar, para qualquer número real, tá? Não tem como ele ser igual a zero, porque ele não encosta no eixo x, e não tem como ele ser negativo, porque ele não dá um pulo e vem para cá, certo? Tá bom. Então, o a negativo, ele não vai ter nenhum x que faça com que ele seja positivo nem igual a zero. Positivo porque ele não dá um pulo e vem para cá. Ele não vai pular a fogueira, que no caso é o eixo x, e vai para o outro lado fazer com que o y seja positivo. Não vai ser igual a zero porque não tem raiz real. Então, é isso. E aí vai ser y menor que zero para qualquer número real, porque ele está com a concavidade voltada para baixo. Tá bom? Tranquilo. E aí eu venho com esse exemplo aqui, ó. Se você aplicar delta, ó, eu até coloquei em ordem errada aqui, vai dar negativo, delta vai dar menos 3. Então, como ele quer menor que zero, não tem como ser menor ou igual a zero, tá? Só menor que zero. Vai ser qualquer real, tá bom? Tranquilo. Nessa parte aqui, espero que tenha dado para entender. E agora eu trago um exercício para a gente aplicar. Vai ter, se eu não me engano, um parecido lá no formulário. Tá bom? Então, considere esta inequação. Então, 3x mais 3 vezes 6x menos 10 maior que zero. Ele pede o conjunto solução. Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou considerar essa primeira equação de 3x mais 3 de número 1. E a de 6x menos 10 de número 2. Eu vou resolver separado, depois eu vou multiplicar. Tá, então, resolvendo essa primeira aqui, eu sei que a raiz é menos 1. Eu vou igualar a zero e vou descobrir que a raiz é menos 1. Então, vamos construir o gráfico da função, da equação, né, como é de primeiro grau, então é uma reta. Vai passar pelo menos 1, que é a raiz da equação, ou seja, todo número que tiver à direita vai ser positivo e todo número que tiver à esquerda vai ser negativo. Tá? O y vai ser negativo, desculpe. Então, todo número que for maior que menos 1 vai ser positivo, o y, né, vai ser positivo, e todo x menor que menos 1, o y vai ser negativo. Vou fazer a mesma coisa para a equação 2. Isso daqui vai dar 10, o x vai dar 10 sobre 6, simplificando por 2, 5 sobre 3. Tá bom? Fazer a mesma coisa, 5 sobre 3. Então, ó, todo x à direita de 5 sobre 3, o y vai ser positivo. Todo número à esquerda de 5 sobre 3, o y vai ser negativo. E agora a gente vai fazer o varalzinho de número, tá bom? Então, nós temos, ó, a equação 1, a equação 2, aqui eu vou multiplicar as duas para chegar no conjunto de solução. Tá? Então, aqui, menos 1 e 5 sobre 3. Coloca numa reta crescente, do menor para o maior. Tá? Então, ó, vamos fazer por partes. Na equação, nós descobrimos que todo número menor que menos 1 vai ser negativo. Então, negativo ali.
e se for maior que menos 1 vai ser positivo, como coloquei aqui. Equação 2. Todo número menor que menos 5 sobre 3 vai ser negativo, coloquei aqui. E se for maior, vai ser positivo. Agora eu vou multiplicar uma equação pela outra. Como que eu vou multiplicar? Multiplico os sinais. Então, menos com menos vai dar mais com menos, menos, e mais com mais, mais. Ótimo. O que ele pede? Que seja maior que zero. Para ser maior que zero, então tem que ser menor que menos 1 e maior que 5 sobre 3. Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho menos 1, a bolinha aberta, e a bolinha aberta no 5 sobre 3. Então, para ser maior que zero, vai ser todo este conjunto que está à esquerda do menos 1 e todo o conjunto que está à direita do 5 sobre 3. Portanto, concluo que o conjunto de solução é todo o x que pertence aos reais, tal que o x é menor que menos 1 ou x maior que 5 sobre 3. E assim finalizamos essa questão. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula e eu finalizo aqui este nosso momento, onde nós continuamos a falar um pouco mais de função de segundo grau. Espero que tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no canal, me seguir pelo Instagram, porque é lá que você fica acompanhando cada postagem toda segunda e quinta. Tá bom? Então espero que tenham gostado. Uma ótima semana. Qualquer dúvida via direct. Então, até a próxima aula. Grande abraço.